Oi, vem comigo que eu vou conversar com você sobre 2 pilares para você começar a considerar na sua vida. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Laísa, eu sou psicóloga, então pega seu cafezinho, seu chá, sua bebida favorita e antes de mais nada eu quero pedir para você parar tudo o que você está fazendo, planejando ou pensando e refletindo para você vir aqui comigo e analisar esses 2 pontos que eu vou trazer aqui para você. O primeiro ponto, que é o primeiro pilar que a gente vai conversar um pouquinho, é a construção de uma vida equilibrada e significativa. Quando a gente pensa, vamos pensar na vida equilibrada primeiro, a gente está pensando em viver as experiências com qualidade, né? Parece um pouco clichê, mas a gente tem muitas vezes na nossa vida uma certa dificuldade de viver as nossas experiências por completo. As experiências da nossa vida, elas vão trazer 2 sensações diferentes. Pode trazer uma sensação de satisfação e também, paralelo a isso, a mesma experiência pode me trazer sensações de desconforto ou sofrimento. Em alguns momentos da nossa vida, a gente começa a ficar um pouco obsessivo ou com a sensação de satisfação ou com a sensação de sofrimento. E aí a gente vai gerando o desequilíbrio na nossa vida, como se fosse uma gangorra, né? Pegando aí uma referência do livro da doutora Anna Lemb, que para quem não conhece é um livro muito bom, que tem o nome Nação Dopamina. Ela fala sobre essa questão da obsessão pelo prazer e pela satisfação. Mas eu quero trazer um ponto para além disso para a gente pensar. Que às vezes a gente fica obsessivo sim com a satisfação e busca muito essa sensação de prazer nas experiências, ou a gente também acaba ficando obsessivo com o sofrimento. Então a gente acaba se colocando sempre nessa posição de sofrimento. E aí eu puxaria até um terceiro lugar que a gente se coloca, que seria um lugar de indiferença. A gente não quer nem a satisfação mais e nem mais o sofrimento, e aí a gente começa a querer se colocar nessa postura de indiferença. Ambos esses pontos, eles geram um desequilíbrio na nossa vida. Então, como que tá por aí? Você se percebe nesse equilíbrio, sentindo a satisfação das experiências, mas também acolhendo o sofrimento e o desconforto? Ou você se percebe obsessivo com uma das partes ou indiferente? Isso é um ponto bem importante da gente entender, porque às vezes a gente pega uma experiência da nossa vida e a gente quer viver só aquele aspecto, só a parte da satisfação ou só a parte do sofrimento. Mas ambas as sensações, elas são muito importantes. Para que a gente viva essa experiência com qualidade, para que a gente consiga extrair o aprendizado diante dessa experiência, a gente precisa viver as 2 sensações, né? Vamos trazer alguns exemplos para ficar mais claro? Se você sempre sonhou com uma determinada profissão, por exemplo, eu sempre sonhei muito em ser psicóloga e me formar. É uma experiência na minha vida que me trouxe assim, muita satisfação, muita realização, muita alegria, muito orgulho, emoção, né? Muita satisfação. Mas também me trouxe muito desconforto e sofrimento, né? Porque fazer uma faculdade, né, a gente sabe que traz muitos desafios, tira a gente da zona de conforto. Ter me formado e começar a atuar também me trouxe esses desconfortos, um certo sofrimento, preocupação, né? E se a gente for pegar outras experiências, por exemplo, uma experiência que eu não vivi, a maternidade, mas ouvindo minhas amigas que já foram mães ou pensando e lendo sobre o assunto, a maternidade também é uma experiência que traz muita satisfação, mas ao mesmo tempo também traz um pouco de desconforto, bastante desconforto e sofrimento, no sentido de que traz emoções desconfortáveis, né? Então, para a gente ter uma vida equilibrada, a gente precisa se perceber aonde eu tô nessa vida equilibrada. Eu tô conseguindo viver as minhas experiências ou eu tô fugindo de algumas emoções? Né? Pra gente construir uma vida equilibrada, a gente precisa equilibrar isso, satisfação e sofrimento. Aí eu chego no outro ponto, que é uma vida significativa. Para você ter uma vida com significado, você precisa começar a entender que mesmo a satisfação ou o sofrimento, elas têm um valor na sua vida.
né? A satisfação, ela tem um valor muito importante, né? De alegria, de compartilhamento, de realização. Mas o sofrimento, o desconforto, ele também tem o seu valor, né? E não romantizar coisas ruins que acontecem, mas a gente entender que desconforto, ele leva a movimento. Então a gente precisa começar a colocar mais significado nas nossas sensações e nas nossas experiências, né? Nos momentos que a gente vive. Como que a gente pode conectar isso e ter essa vida mais significativa? Construindo aquilo que realmente importa para você. O que é importante para você? Quais são os seus valores pessoais? Né? A gente às vezes demora muito tempo da nossa vida para refletir o que realmente são os nossos valores. A gente costuma muito falar isso, né? Eu não vou fazer isso porque isso não condiz com os meus valores e tudo mais, mas quais são os seus valores? E será que os seus valores, eles são seus mesmo? Né? Eles realmente fazem sentido? Ou é uma autorregra que não está cabendo na sua vida, mas você tenta se manter ali e isso só está te trazendo sofrimento? Então a gente precisa refletir. O que é importante para mim? Quais são os meus valores pessoais? Para que eu comece a construir uma vida que tenha mais significado, sentido, propósito, né? Então não tem certo ou errado. Pensa hoje sobre isso. Quais são os meus valores? O que é importante para mim? O que eu preciso prestar atenção para que eu me sinta confortável, né? São questionamentos que eu tô trazendo hoje para você. O segundo pilar, que é extremamente importante também, que é cultivar relações saudáveis, né? E quando eu falo relações, eu tô falando tanto a relação intrapessoal, que é a sua relação com você mesmo, com essa pessoinha muito importante que é você, e os relacionamentos interpessoais com as outras pessoas. Então é importante, além de você se questionar o que é importante para você, seria interessante você se questionar quem é importante para você, né? Você tem que ser uma pessoa importante para você mesmo e depois você vai construindo as relações que são importantes para você cultivar e manter saudáveis, né? Como que a gente pode construir uma relação saudável intrapessoal conosco mesmo? Qual é a forma que você tem se tratado ultimamente? Né? Você tem sido uma pessoa amiga de si mesma ou inimiga de si mesma? Né? Como que se comporta um amigo? Né? A gente pode entrar num consenso aqui que amigo é aquele que escuta, acolhe, abraça, valida, diz a verdade quando é preciso, né? É uma pessoa que te respeita, que te coloca pra cima, né? Então você tem sido amigo de si mesmo? Você tem se proporcionado isso? Você tem sido gentil com você mesmo, se ouvido, se acolhido, dado importância para suas emoções, né? Tem se dito a verdade, né, para si mesmo? E pensando em como se comporta um inimigo, seria alguém que te critica, alguém que te coloca para baixo, que te desmotiva, que só aponta seus erros, né? Alguém que mente para você, né? Então, como que você está se comportando com você mesmo? Né? Então, é um ponto para você refletir também. Para melhorar as suas relações interpessoais, eu vou trazer aqui para você 3 ideias, 3 elementos sobre as relações interpessoais. O quanto nas relações você tem tido consciência, né, de você mesmo e das outras pessoas, né? Nos seus relacionamentos, você consegue ter uma separação do que é seu e do que é do outro? Né? Esse aspecto aqui é uma questão minha, é uma necessidade que eu tenho nesse relacionamento. Isso é uma emoção que eu sinto, que eu experiencio nesse relacionamento. Já essa emoção aqui, ela é a experiência do outro. Né? Como é que eu posso validar e acolher essa experiência do outro e ao mesmo tempo também ser respeitoso com a minha experiência? Né? Aí nós vamos para uma segunda habilidade, que é você ser corajoso nos relacionamentos. Sabe? Você falar aquilo que você precisa dizer, né? Você se mostrar enquanto pessoa, você se expressar enquanto pessoa, o que você sente, o que você pensa, né? O que você interpreta, o que você precisa, né? E um terceiro momento, fazer pedidos. Muitas vezes a gente reclama que o outro não cede, que o outro não atende às minhas necessidades, mas será que eu tô sabendo pedir? Será que eu tô sabendo me expressar?
Será que eu tô sabendo me colocar de uma forma assertiva, né? E nos momentos que o outro tem essa coragem, que o outro é corajoso comigo, eu tô respondendo com amor? Eu tô provendo segurança, né? Eu tô validando, mesmo que às vezes eu não concorde, eu tô validando. Mesmo que eu não vou ceder aquilo que ele me pediu, eu tô validando esse pedido. Isso são tudo pontos que trazem para um relacionamento saúde, equilíbrio, reciprocidade. E todos nós, a gente tem pontos fortes e tem pontos fracos nesse sentido, né? Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? Você é uma pessoa que se coloca, né? Você é uma pessoa que se expressa, ou você tem mais facilidade para acolher quando o outro se expressa, né? Então, porque vez ou outra você vai estar nesse lugar de coragem, de se expressar. Em outros momentos você vai ter que estar no lugar do amor, que é prover segurança para quem está se expressando. Então, quando alguém se expressa para você, antes de você já se expressar em cima, você está provendo segurança para essa pessoa, né? Essas são habilidades de um relacionamento. Para a gente se manter bem na nossa vida, a gente precisa que nossa vida tenha equilíbrio, a gente precisa que a nossa vida tenha significado, a gente precisa de relacionamentos saudáveis, né? Nós somos seres humanos que precisam se relacionar, né? Nós temos aí uma imensidade de estudos que trazem isso, de como os relacionamentos impactam na nossa saúde, né? Então, eu quis trazer esses pilares aí para você dar uma refletida. Como é que estão essas áreas da sua vida, né? Faz um raio-x aí, né? Faz uma análise de como que estão essas áreas da sua vida e tenta refletir um pouquinho aonde que você tem que trabalhar. Porque quando a gente se afasta desses pilares, vem alguns sentimentos de vazio, de solidão, de perda de sentido. E muitas vezes essas sensações são falta de você mesmo, né? Falta do que é importante para você, falta dos seus valores, falta da sua relação com você mesmo, porque você é tão importante, né? Falta dos relacionamentos ao seu redor, das pessoas que são importantes para você. Falta de você entender as suas experiências e por que elas acontecem e enxergar valor tanto na satisfação quanto no sofrimento. Esse é o recado que eu tinha para te dar hoje. Eu espero que tenha te ajudado e que você visite mais vezes o meu canal. E é isso. Um beijo e até a próxima.